Vamos ver o próximo slide o slide que vocês vão entender melhor ainda, tá? Tá aqui. O que é um sujeito? Isso aqui eu tirei da apostila. O sujeito, no estudo da língua, é o termo da oração com o qual ao qual o verbo se refere e com o qual concorda em primeira, segunda ou terceira pessoa gramatical e número singular ou plural. Tá? A gente já vai ver isso num exemplo. O adjunto adverbial é uma expressão com valor de advérbio. Então, ao invés de você escrever advérbio, você vai escrever adjunto adverbial. É a mesma coisa, só muda o nome, tá? E a gente tem advérbios de lugar, modo, causa, afirmação, negação, mesma coisa que os advérbios que nós já aprendemos. O complemento do verbo é o alvo da ação desse verbo, tá? E pode ser um indivíduo, um objeto, um sentimento. Por exemplo, os pais educam. Educam quem? Os filhos. Então, o complemento é os filhos, porque tá completando o que eles educam, quem eles educam. O garoto colocou o quê? Todas as figurinhas no álbum, por exemplo. Todas as figurinhas é o que ele colocou, então eu estou respondendo ao verbo. Se eu dou uma resposta ao verbo, eu tenho um complemento do verbo. Os animais percebem o quê? O medo, tá? Então, quando a gente completa depois do verbo, ó, educa é verbo, colocou é verbo, percebem é verbo, a gente está completando o verbo. Isso se chama complemento verbal, ok? Muito bem, vamos seguir agora aqui. Veja bem o que eu fiz aqui. Eu tenho João fez a lição ontem, tá? Pedro e Marcos jogaram bola na rua. Minha avó fez um bolo de chocolate no sábado. Meu irmão faz aniversário hoje. Então, eu tenho 4 orações. Primeiro, vamos ver se é oração? Vamos lá. Se eu colocar assim, ó, presta atenção. Presta atenção. Silêncio. Opa, errei aqui. Silêncio, vírgula, por favor. Ok? Vamos lá. Eu tenho aqui algum verbo? Eu não tenho verbo aqui, ó. Silêncio, por favor. Silêncio é um substantivo. Eu não tenho aqui, tá? E aqui eu tenho uma locução prepositiva. Então, eu não tenho verbo. Se eu não tenho verbo, isso aqui não é uma oração, tá? Isso aqui não é uma oração, certo? Isso aqui, na verdade, é uma frase nominal, porque ela não tem verbo, ok? Então, ela não é simplesmente uma oração. Não é uma oração, tá? Porque ela não tem verbo. Para ser uma oração, eu tenho que ter verbo. Então, ela é uma frase nominal. Mas vamos ver essa daqui. João fez a lição. Aqui eu tenho verbo? Tenho o verbo fez, tá? Então, aqui eu tenho uma oração. Então, agora aqui eu vou pôr uma barrinha e vou escrever oração. Eu tenho uma oração. Aqui, Pedro e Marcos jogam bola na rua. Jogaram. Jogaram é verbo. Então, eu tenho aqui uma oração. É simples assim, tá? Apareceu o verbo, é oração. Minha avó fez um bolo de chocolate no sábado. Fez é oração também, tá? Olha lá, oração. Meu irmão faz aniversário hoje. Faz é verbo. Então, de novo, oração, tá? Então, vamos lá, oração. Certo? Muito bem. Vamos colocar essa daqui aqui mais para baixo para não fazer confusão.
essa não é uma oração porque não tem verbo, tá? Então, vamos seguir aquele esquema, gente. Olha lá. Eu vou até pôr essa minha margem mais para baixo para eu poder explorar todo o espaço aqui, tá? Olha lá. Mariana, presta atenção aqui. Perguntou a sua mãe sobre o pacote que estava guardado na gaveta. Ponto. Vamos prestar atenção aqui? Vamos achar todos os verbos que a gente tem aqui? Mariana perguntou à sua mãe sobre o pacote que estava guardado na gaveta. Então, primeiro verbo, perguntou. Então, a gente tem um verbo aqui, tá? Vou deixar no negrito. Perguntou à sua mãe sobre o pacote que estava guardado. Aqui a gente pode fazer uma locução verbal. Estava guardado na gaveta. Tá? Muito bem. Então, olha, eu tenho aqui uma oração, duas orações, tá? Aqui nós temos uma locução verbal, né? Na verdade, aqui é como se fosse... Eu vou tirar isso aqui, só para não confundir vocês. Eu vou deixar só o estava, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar daqui para não atrapalhar vocês no entendimento de vocês. Pronto. Então, ó, eu tenho dois verbos aqui, não tenho? Então, eu tenho duas orações. Por que duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo aqui, ó, um verbo aqui e o outro verbo aqui. Então, eu tenho duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Se eu tenho 10 verbos, eu tenho 10 orações. Mas eu tenho um verbo aqui. Então, eu tenho uma oração. Uma oração, uma oração, uma oração. Aqui não tem oração, porque não tem verbo. Aqui eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, significa que quando eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração, tá? Então, depende do número de verbos para que eu saiba quantas orações eu tenho dentro deste período, ok? Quando eu tenho duas orações, eu preciso separar uma da outra. Mas eu separo em qualquer lugar? Não. Eu vou separar onde aparece a vírgula ou o que. Como eu não tenho vírgula aqui, o lugar que eu vou separar é o que. Porque o que me mostra, normalmente, eu ponho uma barra. O que me mostra, né, mostra pra gente onde que a gente pode separar. Eu vou pôr de um azul bem forte. A gente pode separar, ó, tá vendo? A gente pode separar aqui, antes do que. Então, aqui ficou uma oração e aqui ficou separada a segunda oração, tá? Tudo bem até agora? Então, se tivesse mais verbo, se tivesse mais verbo, a gente ia separando, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem muito preocupados com isso agora, que já a gente tem um exercício sobre isso.